Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o céu da semana, a nossa análise astrológica que observa o período dos movimentos do céu, nesta que envolve o período de 21 a 27 de maio, semana importante de movimentos marcantes, Marte ingressando em Leão, começará o período geminiano, Sol ingressa em Gêmeos no domingo, algumas quadraturas, alguns aspectos que decifraremos, destrincharemos. Boa noite a quem chega, boa noite Ana Martins, boa noite pessoal que nos acompanha ao vivo e a cores na nossa live. Olá, Conecta HC, quem assistirá ao longo da semana, na madrugada, na noite, na tarde ou em qualquer dia, nosso período semanal. Boa noite, Camila. Quanto tempo? Nossa live astrológica, movimentos importantes. Começamos aí, estamos numa lua nova taurina, lua nova sempre indicada para começos, para início de interesses, né? Boa noite, Jami. Boa noite, Ivanina. Boa noite, Shirley. Boa noite, pessoal que chega. E astrologia.etc. Aqui momento astrológico semanal de 21 a 27 de maio. Nós temos o ingresso, Camila, né? Então temos o ingresso de Marte em Leão, nós a lua nova taurina que chegou, né? Lua nova sempre indicada para começos, semana forte, marcante, com o Mercúrio ficou direto, o Júpiter por Touro, né? Tati, boa noite. Mercúrio ficou direto, Júpiter ingressou em Touro, Júpiter depois de alguns meses em Áries ingressando em Touro. Vânia Hungria, boa noite. Então esse movimento taurino, né, marcando um tempo importante para questões práticas, para questões sólidas, né, contextos materiais e usuais que a gente abordou semana passada, né, e também um tempo especial para o ciclo, né, para essa área taurina do mapa. Né? Boa noite, Sinara. Então nós temos também essa dinâmica especial envolvendo esse tempo taurino. Uma lua nova agora de Touro, interessante para as questões do financeiro, do que é importante manter, consumir ou desapegar. Boa noite, Sônia Santana. Também o que é importante para a nossa zona de conforto, o que é importante para a gente também refletir se é especial determinadas contextos, situações, bens, né? O uso de determinado consumo, de determinado bem, de uma certa transição do que é importante ou não, às vezes um doar o que não serve. Né? A lua nova taurina também vale para começar idealizar situações de forma mais prática, de forma mais direcionada, dar forma a algo também que a gente possa projetar aí ao longo de um período mensal também, aproveitando que o Mercúrio ficou direto, né? Algumas coisas alinhadas aí para daqui por diante. E agora, no dia 20, Marte ingressa em Leão. Olha só, temos ingresso de Marte em Leão já sábado, amanhã, né? Para quem está ao vivo no sábado, Marte, antes do dia 21, já no dia 20, Marte ingressa em Leão. Marte em Leão tem um fator de despertar a vontade de buscar algo que tenha a ver conosco, né? Uma sensação de pertencimento, num sentido geral, de valor à nossa individualidade, né? De valor a algo associado ao tema criativo também. Né? Boa noite, Elis! Obrigado, Shinara, muito grato. Então, Marte em Leão tem essa condição, né, é um ciclo bienal, né, Boa noite, doutora Thaís Braga! Então, é um ciclo importante aí, envolvendo a autenticidade, a clareza, a franqueza, né? Leão é um signo associado à identidade, associado a um certo fator do que é centralizado também, né? Então, quando Marte está em Leão, às vezes é natural muitas pessoas, muitos ambientes colocarem o que pensam, o que né, transparecem de forma muito notória, muito mais escancarada também, né? Meio que o ego de cada um podendo
meio se abranger de uma forma mais notória, né? É um tempo de atenção para a gente mesmo não agir com certo egocentrismo ou em torno do que gira o nosso umbigo também, né? Um tempo Marte leonino. É, coletivamente questões envolvendo ostentação, questões envolvendo certas vaidades. É um trânsito interessante porque ele dá uma dimensão de contextos associados a business, a temas que envolvam artes, né? Fica uma notoriedade a celebridades ou ao que é muito visto, muito holofote, né? Muito propagado. Então, quando Marte está em trânsito em Leão, vale um cuidado também para a gente não entrar muito em ondinhas de modismos do que chama atenção, né? E muito em onda do que está sendo abrangido na moda, seja em vestimenta, seja em consumo, né? E até porque, como Marte ele ingressa em Leão, ele já de cara ele faz uma oposição com o Plutão e uma quadratura com Júpiter, é o chamado T-square, que a gente chama na astrologia. T-square é o quê? Um ângulo, são múltiplos de 90 graus em aspecto, né? Então, o Marte em Leão a 0 grau e o Plutão do lado oposto a 0 grau de Aquário. É calma e elegância, Elis, calma e elegância. Né? Marte oposto a Plutão e ali, ó, Júpiter quadrando os dois. Então, as áreas de Leão, Touro e Aquário podendo estar interligadas no mapa de cada um, essas áreas podendo estar com uma acentuação para resolver temas, né? Se Marte quadra Júpiter também, Júpiter não é um planeta associado, Touro não é um planeta associado a questões materiais, a valores, a consumo, né? Então, quando Marte em Leão quadra, vale atenção para a gente não ficar preso a consumos, a verdades absolutas ou opiniões, né? Há um certo egocentrismo e imposições de verdades absolutas também, né? Marte faz oposição a Plutão assim que ele chega a Leão, né? Então o que, que acontece? Plutão é um planeta associado a questões extremas, né? A questões que envolvam uma transformação. Isso quer dizer o quê? Se Marte é associado à ação, à atitude, a impulso, à iniciativa, vale uma atenção para que as nossas iniciativas ou iniciativas aos nossos arredores não causem transformações bruscas. Então, às vezes, um gesto que a gente faça, uma postura que a gente tenha, pode, um olho no peixe, outro no gato, Camila? Então, uma atitude, uma ação, às vezes pode causar um furdunço maior do que a gente espera, né? Então, Marte oposto a Plutão, muitas vezes é indício de transformar relações e, às vezes, romper aquelas que vêm cambaleando. Então, se tem uma relação profissional, de amizade ou vínculo familiar que está ali tensa, em uma oposição de Marte e Plutão, a questão vem meio que à tona, meio que degringola, dá uma escancarada. Por isso que requer um cuidado para não haver exageros, né? Até porque como Júpiter está lá, Júpiter ele é um planeta associado a conhecimento, a posição, a saber, né? Então, por exemplo, se o Marte quadra o Júpiter, muitas vezes certas atitudes que a gente pode ter achando com base num conforto de saber, né? Um conforto de saber, porque eu vivi essa experiência, então é isso, né? O que você viveu não vale para o outro, né? Então, muitas vezes, quando há uma tensão de Marte com Júpiter, planeta associado à iniciativa, a decisões, a atitudes, e Júpiter associado a saber, a conhecimento, muitas vezes a gente pode defrontar gente que queira bancar o dono da verdade, o sabichão, né? Ou nós mesmos, de uma forma um pouco acomodada, ficar numa certa inércia de algo que a gente sabe e não captar ou se dispor a outros saberes, a outras opiniões. Então é um tempo de exercício da diplomacia, né? Porque senão
degringola relações, atitudes, frustrações por ideais, né? Lembra que na semana passada eu disse sobre a quadratura de Júpiter, aqui à direita, Júpiter em Touro e o Plutão lá embaixo em Aquário. Tá? Então, Júpiter é associado a também ideais, aquilo que a gente idealiza, né? Ou tem uma certa dimensão de meta, ou idealismo, ou crença, de algo que believe, né? Que nós acreditamos. Júpiter está associado à fé, ao que a gente idealiza. Né? Quando ele quadra Plutão, muitas vezes há uma reconfiguração, uma transformação do que a gente idealiza. E quando Marte faz a oposição, ó, lá, o Marte chega em Leão, é um grande indício de a gente tomar uma atitude ou uma postura baseada numa espécie de mudança ou transformação de um ideal que mudou. Né? Então mudou um ideal. Eu tinha uma concepção sobre uma pessoa, sobre um assunto, sobre uma meta profissional. Isso meio que acabou, encheu o saco. Agora eu vou tomar uma atitude porque meio que encheu, sei lá, uma convivência, uma meta, né? Sei lá, até o interesse material. Estava com aquele foco material, mas aquele lugar eu não gostei, então eu vou para outro porque perdi um pouco a expectativa de ir para aquele lugar, para aquele trabalho, para aquele estudo, para aquele saber, né? Às vezes as pessoas também num ideal de, às vezes, vestibular, de estudo, de conhecimento, é um tempo que muda o encanto de um saber, por exemplo. Às vezes um curso que a pessoa começou, viu que não era aquilo, dá uma rebobinação, não era bem isso, não é bem esse conceito que eu tinha, esse ideal, ó, Júpiter, ideal, conhecimento, saber, né? Tem uma reconfiguração de rota, reconfigurar rota, né? Como diria o GPS. Então, muitas vezes é um tempo muito importante para ação que envolva mudança de ideal. Ação que envolva mudança de ideal ou que mude a maneira da gente lidar com o ideal que a gente tenha. Às vezes a gente até mantém o ideal, um projeto, uma expectativa, mas temos que mudar uma estratégia, um plano B. Não vai dar para ser em junho, então vamos ver se dá para ser outubro. Então, às vezes reconfigura o cronograma, certo? Então é isso, essa é a questão. A gente chega num tempo em que Marte chega a Leão. Leão também tem a ver com a questão do que nos envolve, o que envolve atitudes para nós mesmos, né? A sensação de pertencimento diante de um lugar, diante de uma integração, aquela observação importante, como diria a nossa professora da quarta série, pro Helenita, o nosso espaço termina quando começa o do coleguinha, né? Então não vamos invadir o espaço do coleguinha, né? Então isso é um ponto importante também. Né? O teu espaço termina quando começa o do outro. Então, uma opinião que a gente pode ter para não afrontar uma outra, às vezes que serve para outra. Pode não servir para a gente, mas para outra pode servir. Né? Então, aquele sapato meio tom claro, que tem um jeito da moda, para a pessoa serve, para mim não é a moda que serve. Então, esse tempo de Marte chegando a Leão é interessante para observar conceitos associados à nossa individualidade e o quanto uma observação da nossa identidade, do que serve para nós, está sendo embasado por um coletivo, está sendo embasado por modismos, está sendo embasado por arredores, né? Verdades absolutas ou verdades meio que a gente está meio indo na onda, né? Então são pontos que vêm a marcar este começo de semana, assim que o Marte chega a Leão, ele quadra o Júpiter e opõe o Plutão. Então, recapitulando, oposição Marte-Plutão, né? É um tempo interessante e marcante que pode envolver desafio num contexto de, às vezes, ruptura, de uma transformação no modo de lidarmos com relações, lugares ou situações.
Então, às vezes, digamos assim, certas ações, certas atitudes tendem a causar um pouco mais, a gerar um agito maior, sabe? Sabe quando você às vezes está num lugar ou num ambiente em que antes um gesto que você tinha ninguém percebia tanto. E depois um eco, uma coisa que você faz, dá aquele uou, aquele eco, né? É mais ou menos isso. Certas atitudes ou posturas que a gente vinha tendo e antes não eram tão notadas, quando Marte chega a Leão, faz oposição a Plutão, faz quadratura a Júpiter, é suscetível a um movimento mais intenso, né? É igual você sopra uma bolinha de sabão. Antes você saía só aquela bolinha. Agora pode, ó, dar aquela bolona e a bolona vai entrar na casa do vizinho, né? Então é um pouco esse prisma da história, né? Então, começando a semana, o Marte já chega em Leão, de alguma maneira é um exercício, uma reflexão para atitudes que envolvem o que nos cerca, a sensação de pertencimento diante de um trabalho, diante de um ambiente, de um lugar ou de relações, de pessoas, né? Marte em Leão tem essa questão de observar o que serve para a nossa identidade. Então, se ele quadra o Júpiter e se faz oposição a Plutão, é uma grande tendência, uma grande chance de termos um certo start daquilo que não está servindo mais para a gente, ou uma ansiedade maior para resolver assuntos, uma impaciência para lidar com relações um tanto saturadas, que pode visar até uma certa ruptura, né? Levemos com diplomacia, but eu faço a egípcia até onde dá. É mais ou menos isso, né, Camila? Com diplomacia, se não der, dá um certo transbordamento da atitude, né? Então, às vezes é suscetível a uns conflitos de opiniões, é possível algumas questões mais tensas, coletivamente é suscetível a tempos de maior acidente, então requer atenção com ansiedade, com atitude para não resolver as coisas muito intempestivamente, né? Seja no trânsito, seja no cotidiano, em coisas que a gente faz usualmente. Então vale uma atenção dentro desses contextos, né? Oposição Marte-Plutão, a última vez que aconteceu foi ali por junho de 2021, tá? É de 2 em 2 anos, junho de 21, meio de 21, tá? Então esse é um ponto que envolve o período. Se alguém tiver alguma lembrança de transição, de questão que marcou, dá uma ideia de parâmetro. O Marte e lá embaixo o Plutão, voltando a uma oposição depois de 2 anos, tá? E curiosamente o Júpiter fazendo ali uma espécie de mediação, né? Tentando, digamos assim, né? Tensionando os dois, tá? Então, a gente vê aí debates sobre leis, debates sobre tensões, sobre poderes, né? Traz à tona o Supremo aí, né? Dando veredito de ex-presidente preso, né? Como já vimos por ali. Olá, Giovânia! Então a gente tem um tanto essa dinâmica num tempo de Marte oposição a Plutão e quadratura Júpiter, tá? Então vale aí um tempo. É importante, é interessante observar Marte, o 0 grau de Leão, o 0 grau de Touro e o 0 grau de Aquário. Touro, Leão, Aquário no mapa de cada um, essas questões. Júpiter Júpiter é o boom, né? É a expansão, né? A gasolina pode ser o Plutão, né? O Júpiter ele é ali o propagador, né? O propagador da história, tá? Então quando Marte chega a Leão, a gente também é suscetível, se influencia muito para aniversariantes de junho não tanto, ou eles de junho não tanto, os agora de maio, né? De 19 de maio até fim de maio,
é o que estão mais suscetíveis a terem esse trânsito, né? Esses aspectos, né? Esse chamado T-square que a gente diz na astrologia, que é quando tem duas quadraturas. Olha lá, ó, o Júpiter quadrando o Marte e quadrando o Plutão, e o Marte opondo duas quadraturas, ou dois 90 graus, e um 180 graus, que é o Marte e o Plutão. Tá? Então esse é um ponto. Você fez aniversário, Giovanni? Então, dá uma observaçãozinha onde rolou ali Marte, a região de Aquário, de Leão e de Touro, que é onde está intensificando essas áreas, ou pelo menos uma dessas áreas com mais força, especialmente a área de Touro, tá? Que é ali o vértice da história. Tá? Então, vale essa observação. Você está num ufa aí, né, Elisa? Mas até o fim do mês tá, tá com essa dinâmica de tensão. Então, por ser um aspecto especial, por ser três planetas interagindo entre eles, é um tempo de transição muito consistente nessas áreas de Touro, Aquário e Leão, nos respectivos mapas de cada um. Então, uma observada vale aí de forma especial. Quem tem sonho Aquário, ascendente em Touro, deve mudar. Não, Juliana, fica no planeta porque é um certo acerto de contas, é um reconfigurar rota, né? Mas vale observar também a área de Leão, porque o Sol rege Leão, tá? E Touro deve ser a casa 4, provavelmente, né? Questões domésticas, possivelmente, questões profissionais. Então, observar essa região, né? E para quem é de Touro, para quem é de Leão, para quem é de Aquário, suscetível a sentir mais até uma mudança de postura nas relações, né? Bárbara Abramo, que honra, muito bem, Gui, você, como sempre, muito claro, didático, é difícil explicar, mas isso você... Pois é difícil explicar mesmo, eu estou achando que nem expliquei tanto, mas dei uma sintetizada boa, né? Então, um pouco isso de uma espécie de redirecionamento para quem é de Leão, para quem é de Touro, para quem é de Aquário, ou tem o ascendente também, os ângulos, né? É um tempo de redirecionar assuntos ou até a própria identidade, a própria direção de projetos a longo prazo ou do que quer ser. Tá? Porque Marte em Leão, as coisas são estranhas, tem Aquário na 10, então é uma tendência a reconfigurar interesses, né? Nessa questão. O meu Mercúrio não é domiciliado não, viu ela? O meu Mercúrio ele é controladinho, mas ele não é domiciliado não. Então, só em Touro ele é uma casa 9 junto a Júpiter, ou Ana Martins, então. Aí podem ser as questões da casa 9, conhecimento, tema burocrático, de repente planejamento de viagens, contato à distância. Ou atualização de saber, ou até questões da fé. Às vezes coisas que você antes acreditava e agora você está vendo que não faz muito sentido. Eu li sobre isso aqui, tinha uma fé, agora não tem muito mais, sabe? Então sacode um pouco contextos de fé, contextos de sabedoria, de aprendizado. Boa noite, Beatriz! De aprendizados, ou atualiza saber, ou atualiza conhecimento, né? E se tem pendência de casa 9, parte jurídica, parte burocrática, também pode desatar. Touro com leão, Márcio, então aí teria que ver se é a casa 10, né? Se touro está na casa 10, porque podem ser questões do profissional, do pessoal, né? Tá no mestrado, Camila? Olha só, então. Aí um upgrade de questões, né? Uma conclusão, uma sequência, né? Então é um tempo bastante acentuado, porque quando Marte entra em Leão, ingressa em Leão, tá planejando planejando de viagens, então. Astrologia é Flórida, ô Camila, então, né? Então, o Marte em Leão tem muito essa posição de observarmos nossa autoexpressão, ou o que serve para nós, né? A inserção de estarmos com a sensação de um pertencimento, ou na família, ou na casa, ou entre amigos, né? Então,
Quando Marte chega em Leão, é uma espécie de é, direção, um pouco de uma autoexpressão, ou mesmo de afrontarmos certas questões interiores nossa. E como assim que ele chega, ele faz esses aspectos, isso pode implicar numa transformação nas convivências, né, de relações, de opiniões ou de ideais, né? É um indício de transformação de ideais. Porque assim que o Marte chega, ele quadra o Júpiter, que é associado a ideais, que é associado a interesses, a coisas que a gente acredita que a gente pode reconfigurar. Poderemos mudar nossas atitudes em relação a ideais atuais ou ideais antigos que a gente tinha ou que a gente vinha mantendo e que a gente pode abrir mão. E mudar também atitudes diante de relações, diante de vínculos, até aquelas que não servem mais, podendo ser bruscamente rompidas ou transformadas. E até atitudes que a gente tenha gerar um impacto maior do que o habitual diante de relações. Então, às vezes, a propagação de uma atitude marcar mais, impactar mais do que o normal. Né? O Adilhão estiver na 12, aí é questão das crenças, né? Então, se é na 12, Leão, Touro deve estar na 9, agora na casa 6 é a questão do ritmo, do corpo, da saúde, vale uma moderação, né? E a 12 é uma casa associada a crenças, a terapias, temas de espiritualidade que podem dar ou de terapias que podem abrir um interesse maior. E a casa 12 é uma casa associada a certos complexos, a certas culpas, a certos sacrifícios que, se eventualmente você vem tendo recentemente, você pode dar um basta ou refletir a respeito de coisas que você pode meio que estar carregando, que não são suas, né? Ou se doando mais do que deve também. Casa 12 tem uma ponderação sobre o nosso senso de doação, certo? Seguindo no céu da semana, né? Falamos bem desse movimento de Marte, Plutão, Júpiter, mas temos movimentos novos aí já de Sol geminiano, Sol em Gêmeos. Sol em Gêmeos, 4 horas e 9 da manhã de domingo. Saudações aos geminianos que chegam, que farão aniversário. Sol em Gêmeos, domingo. Tempo geminiano é interessante para comunicação, para impacto das mídias, né? Para questão comercial, para interação de atividades culturais, né? Geminianos fazendo aniversário. Eu sempre digo que vale aquele aviso às gestantes, né? Se até 4 e 8 da manhã de domingo o bebê estiver naquela preguicite, espreguiçando, abrindo a boca, né? Com aquele traje a rigor chiquinho do taurino, né? Ainda será taurino, mas a partir das 4 e 9 da manhã, horário de Brasília, horário Brasil, se o bebê já estiver mandando áudio de 3 minutos, de 5 minutos para papai e mamãe e falando papai e mamãe antes de falando alô antes de papai e mamãe, já será geminiano, sem dúvida, né? 4 e 9 da manhã. Né? Alunação, uma coisa. A alunação de touro foi no finzinho de touro, né, Juliana? Então, já teremos Sol em Gêmeos, marcando aí o período. Socorro, né, Elis? Põe socorro nisso. Você gosta do aviso às gestantes, né, Natália? Você tá na fronteira do bebê vindo para Gêmeos, né? Vamos ver, vamos ver. Não é? Então temos aí o céu geminiano a partir de domingo, 4 e 9 da manhã. Então, a partir daí, se os bebês já estiverem falando alô antes de papai e mamãe, já deve ser geminiano, né? Já deve ser geminiano. Então, tempos aí de comunicação, notícias, a parte educacional, né? Movimenta aí as situações do lado da interação cultural, né? Tempos aí de período que já começa a flertar com os tempos juninos, que tem o quê? Do lado regional, do lado da troca, dos interesses culturais, né? Então já dá
um upgrade dos times culturais, né? Só o geminiano sempre dá bastante tendência a uma troca informativa, uma troca de conteúdos, né? Um tempo um pouco mais racional também, e é um término de estação, né? O período Gêmeos é um signo mutável, então todo período de signo mutável o que que é? É o último da estação. Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes é o que dá o ponto final na estação. Então é um tempo também de às vezes concluirmos questões ou embasarmos assuntos que vinham de repente parados, né, ou ganhando forma, para depois terem um movimento numa época, quando chega o período mutável, quando chega o período geminiano. Né? Mas está dado aviso aí, tempo de informações, de retomada de contatos, questões comerciais, a gente também interage ou tem impacto também aí das mídias, né, das áreas comerciais. Bom para dar umas divulgadas também. Né? Tempo geminiano sempre abre essa questão. Até porque quando o Sol chega em Gêmeos no domingo, eu não fiz aqui a arte, mas o Plutão lá em cima tá a zero de Aquário. Se o Sol tá a zero de Gêmeos, ó, faz um quê? Um trígono, né? Para quem é do linguajar astrológico, tem um trígono, tem um bom aspecto, uma linha azul entre Sol e Plutão. Né? Então, quando tem trígono Sol-Plutão, favorece um aprofundamento de pesquisa, é positivo para pesquisa. Olha só, Sol em Gêmeos já chegando na semana, trígono a Plutão. Embora a quadratura que a gente falou dá indício de algumas tensões, de atitudes transformadoras, propensão à ruptura, propensão à mudança de ideais, né? Algo assim um tanto tenso na semana, com certas verdades absolutas que a gente pode ter, ou debates, ou discussões fervorosas. O Sol chega em Gêmeos, ele dá uma amenizada, pelo menos, para ali aquela história do jogo de cintura, como aí falaram, né? Diplomacia, somebody love. O período geminiano tem um certo somebody love digníssimo, né? Eis-me aqui, né? Então, o trígono Cibele dá um exercício diplomático, dá uma baixada de igual. Né? Vai ter lá, ó, se o pau quebrar, tem alguém para separar. Essa é a notícia, né? Então, se o pau quebrar, tem alguém para separar. É o Sol em bom aspecto com Plutão. Né? Nem tudo é quadratura na vida, né, Juliana? É um resuminho aí, né? Se der um bafafá um pouco mais generalizado, uma questão mais tensa, num debate de condomínio, na área profissional, né, está tudo acabado entre nós, mas pelo menos, ó, rasgue as minhas cartas, me procure mais. Né? O Sol fazendo um trígono com Plutão é positivo para aprofundar em pesquisa. De repente, desiludiu com aquela mudança que queria fazer, com aquela viagem que queria fazer, com aquele trabalho que não deu resposta. O Sol, em bom aspecto com Plutão, é a pesquisa de um novo contato, é um retorno novo, é uma janelinha nova que pode abrir dentro de um contexto, às vezes tenso, que andou meio se fechando, se rompendo, atrapalhando. O Sol chegando em Gêmeos em trígono com Plutão é positivo para pesquisas, é positivo para aprofundar conhecimentos. Né? Você detesta quadratura ou ela de régulos? Então, a quadratura depois que passa, ela pode ser benéfica, porque são aqueles desafios, aquela onda, a gente fica, nossa, né? A onda tem 7 metros e a gente tem 1,70 m, 1,80 m, como é que a gente vai fazer? Ou a gente mergulha, ou a gente vai de peito, né? A quadratura é o que a gente não vê, é o fio cego, né? A esquina, né? Você tem que parar, né, para os carros passarem na Paulista, se você estiver na Consolação. Porque se você atravessar desrespeitando o sinal, você toma uma recuada lateral. Né? A quadratura é meio que o ponto cego, né, o 90 graus. Mas serve para a gente parar na hora certa, se alguma coisa está tensa. Né? Quadratura é aquele aviso da tensão para a gente não se esborrachar. Né?
mas às vezes nem sempre a gente não consegue se livrar da tensão da quadratura. Mas, por outro lado, ela é uma certa arma que a gente aprende a manusear de alguma forma, né? Assim como a oposição. A oposição ela é o lado oposto, você enxerga o outro lado que está vindo na sua frente. Então você tem a oportunidade de desviar, porque se você não desviar, ou você tem mais força para sobre o que está vindo oposto a você, ou você tem que desviar. Né? Então, a oposição, pelo menos, né, tem um contexto do visualizar o que está vindo oposição a você. Né? Então, a vida é assim, tem os desafios. É bem isso, né, Cibele? Tem bem esse contexto. Então, a gente tem o tempo do Sol geminiano, tem o trigo no Sol Plutão. Né? Então, está aí uma síntese deste céu da semana de 21, aliás, do dia 20, né, que é quando Marte entra em Leão, até 27 de maio. Certo, pessoal? Este é o céu da semana. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez pela paciência, pelo papo, pela interação, calma e elegância aí nesse tempo de Marte oposto Plutão, Marte quadrado Júpiter, né? Tem um Sol em Gêmeos para fazer um somebody love, uma diplomacia. Obrigado você, Cibele. Só ver que a próxima semana é preciso. Calma na alma, calma e elegância, né? O Ana Martins, estão na boa, né? Gratidão também conecta. Muito obrigado, oficial. Você está vivendo justamente isso, né, o Gabriel? Então, é um tempo de paradigmas, né? De transição de paradigmas e transformar ideais ou atitudes ou posturas associadas à mudança de ideais. Isso envolve o contexto da quadratura Marte-Júpiter e Marte oposição a Plutão. Né? Então, esse grande quadrado. Então, para quem perdeu, observa a área de Leão, observa a área de Júpiter, o 0 grau de Aquário, de Touro e de Leão. 0 de Touro, 0 de Aquário, 0 de Leão. Essas áreas são propensas a um certo start ou a um upgrade importante. Certo? Obrigado, Rosana Rocha, Thaís Braga, bom vê-la aqui. Nath, obrigado, boa sorte aí com o herdeiro, que sobre saúde, que se vier geminiano já venha interagindo com as enfermeiras, né? Aquele bate-papo, aquela malemolência geminiana, né? Ilustrativa. Vânia Hungria, obrigado também. Ana Martins, Elis, obrigado. Valeu, Ju, conecta. Gabriel, Cibele, pessoal, obrigado mesmo. Ótima semana a todos. Um abraço.